Quer apostar que vai ter gente entendendo que eu estou criticando o Felipe Neto? E aí, meus amigos do Universo Físico, tudo bom? Aqui quem fala é o Lucas do Universo Discreto e eu queria comentar uma coisa aqui com vocês. Vocês sabiam que uma treta entre youtubers tem tudo a ver com desenvolvimento de software? Hein? Eu quero falar um pouquinho para vocês hoje sobre desenvolvimento de software, que é um tema que eu ainda não discuti muito no meu canal, e dá para traçar um paralelo bem interessante entre uma treta de youtubers e coisas que ocorrem no desenvolvimento de software. Eu vou falar especificamente entre dois youtubers, os Filipes Neto e Castanhari. Eles têm o mesmo nome, são charás, né? Eles poderiam ser amigos. Se bem que você só vira amigo depois de brigar quando a sua mãe tem o mesmo nome que o seu. O Felipe Neto, ele é um youtuber bastante popular. Talvez um dos maiores no país quando se trata de número de inscritos. Por mais que você goste dele ou não, ele é um talentoso improvisador. Ele produz um canal de puro entretenimento, com foco em divertir o seu espectador, reagindo a vídeos, comentando sobre assuntos de maneira geral, brincadeiras e tudo mais. Devido à sua habilidade de improviso e os vídeos que angariam milhares de visualizações, ele consegue produzir, graças à capacidade dele, muitos vídeos em um tempo de espaço relativamente curto, o que acaba beneficiando o canal dele em relação ao algoritmo do YouTube. Apesar do algoritmo do YouTube não estar aberto, é fato que quando você produz muitos vídeos em um intervalo de tempo bem curto e você já tem muito acesso, o YouTube tende a empurrar o seu canal para cima. Se você não posta com um intervalo razoável e tudo mais, você acaba se saindo mal no algoritmo do YouTube na hora de colocar o seu canal à vista para que as pessoas o vejam. O fato do canal do Felipe Neto ter um número de inscritos tão grande e chamar tanto a atenção faz com que muitas pessoas discutam sobre ele e até questionem a qualidade do material que ele produz. Dito isso, eu vou falar de outro youtuber, que é o Felipe Castanhari. Ele também é um youtuber muito popular, ele tem um número de inscritos muito grande também. Ele recentemente, há algum tempo já, ele atingiu 10 milhões de inscritos, que é muita coisa. E ele é um youtuber bastante preocupado em sempre fazer um conteúdo educativo. Um conteúdo educativo relacionando história, situações do dia a dia, ciência e por aí vai. Inclusive, quando ele ganhou uma placa de YouTube comemorativa por ter atingido 10 milhões de inscritos, ele gravou um vídeo justamente reclamando de youtubers que simplesmente ligam uma câmera e filmam sem planejar, enquanto ele, Castanhari no caso, gasta muitos recursos de tempo e dinheiro para produzir algo da forma mais perfeita possível. Ou seja, basicamente ele está criticando que existem youtubers que simplesmente ligam a câmera e filmam, ou seja, que não planejam muito, que não trabalham duro bastante, enquanto ele dá um duro sem trocadilhos e se sente prejudicado por conta disso. Quando ele fez esse vídeo, muitas pessoas acabaram fazendo associações ao Felipe Neto, principalmente porque ele fez um comentário referente a mudar a cor do cabelo. E quando alguém fala de mudar a cor do cabelo no YouTube, inevitavelmente a pessoa está falando do Felipe Neto. Quem teria razão nessa história? Não sei, não é problema meu. Não faz o menor sentido eu executar qualquer juízo de valor que seja, mas, na minha opinião, se ambos possuem um público fiel, grande, cativo, é porque eles têm um mérito e sabem o que produzir para os seus fãs. E os fãs que assistem esses dois acreditam que aquele material é de altíssima qualidade. Do contrário, eles não ficariam consumindo tanto. Lembremos que o conceito de qualidade depende de quem consome, do consumidor. Certamente, o Felipe Neto investe o tempo dele de planejamento, de compra de equipamento, de ideias para roteiro, esse tipo de coisa,
E certamente ele consome muito tempo dele com isso, mas dosa o tempo suficiente que ele precisa de planejamento para produzir seus vídeos. Da mesma forma que o Castanhari também gasta toda a energia dele para produzir o melhor que ele sente que é melhor para o seu público. Mas vamos falar de computação, porque eu sou o Lucas, eu não sou o Fluffy, e este aqui não é o Treta News. Dito isso, pessoal, tem uma frase famosa que um arquiteto chamado Ludwig Mies van der Rohe, com certeza a pronúncia está errada, e esse arquiteto, ele sempre dizia que Deus está nos detalhes. Pode não parecer, mas isso tem tudo a ver com programação de computadores. Pequenas coisas ruins acumuladas acabam influenciando muito negativamente o resultado final. Esse famoso arquiteto sempre teve um profundo cuidado com as ferramentas e as formas que fundamentam uma arquitetura primorosa. Ele chegava ao ponto de selecionar pessoalmente cada maçaneta, cada detalhezinho de suas construções. E ele fazia isso para cada casa que ele projetava. Ele fazia isso pois sempre acreditavam que aquelas coisas iam fazer toda a diferença no produto final, para o produto final ter mais impacto. Realmente faz sentido, né? Já que ninguém gostaria de ter uma casa linda e sempre ter problema com a maçaneta na hora de entrar, né? Aliás, tem um desenho antigo da Turma da Mônica sobre isso, eu vou ver se eu coloco aí na descrição. Vamos falar de software, né, que é o assunto desse canal. Quando a gente produz software, o tempo de produção é crítico. Clientes querem ver seus produtos prontos o mais rapidamente possível. E, da mesma maneira, a concorrência produz cada vez mais rápido e você tem que competir com essas pessoas. Muito estudo já foi feito sobre como produzir um software com a melhor qualidade possível para seus clientes. E isso levou ao surgimento da engenharia de software, que é um campo de conhecimento da computação que busca os princípios norteadores para o desenvolvimento de software de alta qualidade, principalmente de softwares grandes e complexos. Essa definição bem resumida eu peguei do livro do Berkshire, que é esse livro aqui. É um livro que fala uma introdução à ciência da computação, falando de todas as grandes áreas dela. Eu recomendo que você leia, ele é bem legal. A engenharia de software estuda há 40, 50, talvez até 60 anos, aprende com tudo que aconteceu no mercado de software daquela época até hoje. Ou seja, tudo que deu certo, tudo que não deu certo, tudo que permitiu a NASA produzir softwares para enviar astronautas, softwares de aeroporto, tudo que a gente aprendeu de construção de software do início até hoje está compilado no ramo da engenharia de software. E não é à toa que essa é uma das áreas mais importantes dentro da ciência da computação. Afinal de contas, profissionais responsáveis devem planejar bem antes de sair escrevendo código, pois, como vovó dizia, se você faz algo errado, você vai ter que fazer 2 vezes. Agora, gente, é óbvio que a gente tem que ter algum nível de agilidade também, porque a roda econômica precisa girar. Você não pode ficar para sempre desenvolvendo um mesmo software. E baseado nisso, a gente precisa achar um meio termo entre rapidez para produzir um software e a qualidade. Tentando equilibrar essas duas coisas, surgiu algo que se chama metodologia ágil. O próprio nome já diz, é uma metodologia ágil. As metodologias ágeis são coleções de métodos que propõem implementações rápidas em um período bastante inicial do processo de desenvolvimento. Ou seja, a ideia é que nas fases iniciais do seu projeto, por exemplo, de software, você já comece a ter um pouquinho de código, um pouquinho de protótipo, né? Você não passa, por exemplo, 6 meses escrevendo no papel como vai ser seu software para no primeiro dia descobrir que não dá para fazer aquilo tudo que está no papel. Você começa a planejar e programa um pouquinho. Começa a planejar, programa um pouquinho. Começa a planejar, programa um pouquinho. Faz todo sentido, porque você acaba indo e voltando. Documentou,
Esse documento faz sentido no código? Ah, não faz. Então você muda o documento. Aí mudou o documento, mexe no código? Ah, agora fez sentido. E por aí vai. Além disso, a metodologia ágil tem o aspecto de ser incremental, ou seja, você vai incrementando o seu software pouco a pouco. Você faz um pedacinho, aquele componente está funcionando, aí você vai fazer o outro pedacinho. Depois que você fez o outro pedacinho, você integra esses dois, junta um com o outro, como se fossem blocos de Lego. E todo o bloco de Lego junto até o final é o seu software completo. Note que é interessante você ter um protótipo cedo, tanto para testar, porque testar se um programa funciona é uma coisa crítica, e também para você mostrar ao seu cliente que você está fazendo alguma coisa. Né? Se você passa 6 meses desenvolvendo um software e não tem nada para mostrar para o seu cliente, ele vai perder a confiança em você. Além disso, a metodologia ágil lida bem com mudanças. Imagina que o seu cliente, depois de 3 meses, fala: ah, então não era para ter feito assim, era para ter feito assado. Você tem que ser capaz de mudar do assim para o assado rapidamente. Um dos exemplos mais conhecidos de metodologias ágeis é o Scrum. Scrum. Nunca sei como fala direito. Scrum. Que é bastante usado no ramo de gestão e planejamento de projetos de software. E que também pode ser aplicado em qualquer coisa que envolva gerência de algum projeto. O nome Scrum vem do rugby. Sabe, a gente não conhece muito de rugby aqui no Brasil, não é um esporte popular aqui, mas sabe aquele momento que está todo mundo agachado, esperando para jogar a bola e tudo mais? Então, aquele é o Scrum. E o Scrum da computação se inspira no esporte, do rugby, pois no Scrum da computação os projetos são tipicamente divididos em ciclos mensais que a gente chama de sprint. O sprint seria tipo uma arrancada, a arrancada para você produzir o seu projeto. Eu vou ver se eu coloco uma imagem que mostre as fases do Scrum, mas assim, imagine as funcionalidades que o seu software precisa ter. O cliente chega e fala assim, ó, meu programa precisa ter isso, 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 isso e isso. Faz. Todos esses negócios do isso, faz, vai ficar em algo que a gente chama de Product Backlog. Seria tipo um log do produto, um log, um registro de tudo que seu software precisa ter. Para dar um exemplo que fique fácil da gente entender, vamos fingir que o canal do Universo Discreto ele vai ser gerenciado via Scrum. Se eu usasse o Scrum para levar a cabo o canal Universo Discreto, no Product Backlog eu ia listar todos os vídeos que eu planejo fazer no futuro. Vídeo de JavaScript, de Android, de COBOL, de Delphi não, pelo amor de Deus, Delphi não. Outras linguagens, divulgação científica, deep learning. Eu ia botar tudo nessa lista. No início de um sprint, ou seja, no momento que eu dou a arrancada, é feita uma reunião de planejamento, juntando a pessoa que montou esse backlog de tudo que tem que ter no projeto, e essa pessoa vai pegar todos esses itens aí e colocar numa ordem de prioridade. Ou seja, que vídeo tem que ser feito primeiro? Ah, eu acho que o de Deep Learning tem que ser feito primeiro. Depois pode ser o de JavaScript, depois pode ser o de COBOL e por aí vai. Então, assim que começa o sprint, a primeira coisa que fazemos é pegar essa lista que a gente montou e colocar na ordem do que tem que ser feito primeiro e o que tem que ser feito por último. Note que isso permite a mudança rápida, porque eu posso pegar um vídeo e subir a ordem de prioridade dele durante o processo do Scrum e eu não tenho muito problema com isso. Então a pessoa, o gerente, vai definir a ordem de prioridade desses vídeos e os membros do time vão pegar cada um desses itens, respeitando a prioridade, e vão trabalhar cada um desses itens e verificar qual desses itens podem ser produzidos até o término do sprint. As tarefas que foram selecionadas vão para o que a gente chama de sprint backlog. Então, continuando o meu exemplo, eu coloquei na ordem que tem que ser vídeo de Deep Learning, depois um vídeo de Android, depois um vídeo de COBOL e por aí vai.
Depois, os membros da minha equipe, vamos supor que eu tivesse vários clones, eles vão olhar a lista e pensar, eu consigo fazer 2 vídeos de Deep Learning até o término do sprint. O sprint dura dias. Aí o cara vai lá e vai pegar aqueles itens, e é a responsabilidade dele agora. Aí vai vir outro cara e vai falar, eu consigo fazer um vídeo de COBOL. Aí ele vai lá e vai pegar do Product Backlog e vai colocar no Sprint Backlog com o nome dele, eu sou responsável pelo vídeo do COBOL. Lembrando que a partir do momento que a pessoa se comprometeu, ela tem que, no prazo do sprint, terminar aquela tarefa que ela selecionou. No primeiro dia do Scrum, você já vai ter o backlog, ou seja, a lista de tudo que tem que ser feito, depois a lista do que tem que ser feito naquele sprint, e no primeiro dia todo mundo vai conversar. E as pessoas vão botar a mão na massa fazendo isso até o fim do expediente. Então, eu dei o exemplo, mas vamos contar essa história completa aí. Vamos imaginar o primeiro dia de trabalho nessa aplicação de Scrum no canal Universo Discreto. Pessoal, eu sou o Lucas número 1 e esse é o primeiro dia do nosso sprint. E o que nós vamos fazer? Vamos fazer uma série completa sobre Deep Learning. Para os nossos ouvintes, eles querem muito Deep Learning, eles precisam de Deep Learning. Existem outras séries que precisamos fazer no futuro. Deixa eu olhar aqui. Temos que fazer uma série explicando toda a infraestrutura do Google, como ele funciona de cabo a rabo. Esse vai ser o próximo sprint que a gente vai fazer depois. Depois disso, a gente tem que falar como a computação quântica vai funcionar e como ela vai ser resolvida no terceiro sprint. Mas antes, nesse primeiro sprint de 30 dias, temos que falar de Deep Learning. E esse é o dia 1. Temos que definir o que vamos fazer. Peguem ali as tarefas que estão no backlog, no Product Backlog, e peguem cada uma dessas tarefas e coloquem depois no Sprint Log para vocês irem resolvendo ao longo do dia, tá certo? Amanhã eu quero ver resultados. No dia seguinte vai ter uma nova reunião para discutir o que foi feito ontem, e o que deu errado no dia de ontem. Depois também é conversado o que vai ser feito no dia atual, ou seja, no dia 2. O dia 2 e Lucas número 12, eu quero saber se você conseguiu terminar a edição. Número 12, desculpa, eu não consegui terminar a edição porque eu tava vendo anime, mas eu prometo acabar isso hoje, prometo, palavra, juro, ó. Cruzei os dedos aqui, ó. Número 12, estou decepcionado com você. E Lucas 42, onde está aquele roteiro que eu pedi sobre redes neurais GAN? Era para ter feito ontem. O que está dando de errado aqui, afinal? No terceiro dia, vão discutir o que ocorreu no dia 2, o que deu errado no dia 2, e o que deve ser feito para melhorar para o dia 3. E aí vai. Aí você deve estar perguntando, quanto tempo dura o sprint? Depende do projeto. Eu já vi sprint de 2 semanas, de 3 semanas, de 1 mês. Né? Então, no último mês, a equipe se reúne para discutir o que foi produzido, para ver se aqueles itens prioritários foram atendidos. Se não foram atendidos, você vai ter que fazer um novo sprint reincluindo o que faltou, e assim sucessivamente, até você terminar de produzir todo o seu software, que no caso vai ser o canal. Eu consegui verificar que, parabéns, todos os Lucas que eu tinha pedido conseguiram fazer suas tarefas e concluir esse sprint, exceto esse Lucas 42 que só fica pensando sobre o sentido da vida, verdade e universo e não fez nada. Lamentável. O fato é que ao final de um sprint, você sempre vai ter algo produzido para apresentar ao seu cliente, que no caso vão ser os espectadores do canal Universo Discreto. O Scrum é uma metodologia de desenvolvimento muito usada até hoje em diferentes ramos, muito usado no mercado de TI, tecnologia da informação. Eu mesmo já usei muito o Scrum para organizar projetos de iniciação científica e TCC dos meus alunos. No entanto, em uma empresa da selva de pedra que é São Paulo, você deve imaginar como são corridos esses sprints. A indústria
altamente competitiva trabalha com programadores de forma muito parecida como uma fábrica. É como se fosse uma fábrica de programadores humanos. É como se os programadores fossem uma manufatura de uma fábrica japonesa de automóveis. E observa que mesmo na indústria automobilística, a maior parte do tempo não fica na produção do equipamento, mas na manutenção ou na prevenção de problemas que levem a danificar os veículos. Estimativas feitas por engenheiros de software calculam que você gasta 80% do seu tempo programando só em manutenção, ou seja, em reparar o que não funcionava. 20% do tempo você gasta programando uma coisa nova. Os outros 80% é para consertar as porcarias que você criou naqueles 20%. Você já notou como é errado você fazer uma manutenção corretiva no seu carro? Ou seja, só consertar ou verificar ele quando algo quebra? A manutenção preventiva não seria mais apropriada para aumentar a longevidade do carro? Observa que isso não é só com carro nem com software, até no YouTube isso acontece. Se eu começar a fazer vários vídeos um atrás do outro, eu gravo um, já enquanto sobe um, já gravo outro, eu saio falando o que vem na cabeça e faço outro. Se eu começar a fazer isso, passar a gravar sem roteiro nem nada, não testar direito se o áudio está bom antes de gravar, não ver se a câmera está posicionada na hora de fazer a gravação, se eu começar a deixar isso tudo para lá, a tendência é que alguns vídeos fiquem extremamente ruins ou até impossíveis de serem assistidos e entendidos. E com isso, a tendência é que comece a perder meu público. Ou eu deixe de ser assistido pelo público que eu já tinha. Então, pessoal, o que realmente faz sentido é produzir um roteiro com calma, revisar, verificar se aquele assunto é realmente pertinente, se é interessante, revisar, depois que termino de escrever o texto, eu reviso ele 4 ou 5 vezes antes de gravar para ver se está bom, verifico se ele tem coerência e coesão, verifico se uma parte encaixa com a outra, que encaixa com a outra, que encaixa com a outra, eu verifico se eu não cometo redundância, dizer o mesmo verbo várias vezes. Depois que eu verifico que o texto está ok, eu começo a me preparar para a gravação. Eu verifico se eu estou razoavelmente vestido para gravar, eu dou uma olhadinha no cenário para ver se não está muito estranho, eu olho se a câmera está bem posicionada, se o áudio está captando tudo que eu estou falando. Então, assim, se você quer tentar produzir um produto, alguma coisa que tenha a maior qualidade possível, você tem que se preparar muito bem e planejar, porque se eu tentar arrumar as coisas depois que o vídeo já está gravado, é muito mais difícil. Em suma, o que eu estou tentando explicar aqui é que é muito melhor você prevenir que um problema ocorra do que deixar o problema acontecer e consertar depois. Tem áreas que é mais fácil fazer isso, mas se você estiver trabalhando na indústria de desenvolvimento de software, você gasta muito mais tempo corrigindo um problema depois do que se você tentasse prevenir ele antes, buscando os bugs antes. É muito melhor você testar antes um código, procurar erros nele, procurar bugs nele, do que soltar ele no mercado e deixar para o cliente descobrir os bugs, né? Ubisoft e Assassin's Creed que o diga. Save me! Save me, Vince! Get up, buddy, Emily. Oh, Might want to go get his body. you okay up there? No, you are not. Wait, what? How did I die? The fuck? Será que vale a pena reescrever de forma legível pequenos trechos de código continuamente? Processo este que a gente chama de refatoração, ou seja, pegar um código muito ruim e reescrever ele, mantendo o que o código faz, para que ele seja fácil de ler, para que qualquer ser humano seja capaz de ler aquilo ali. Isso se chama refatorar. Ou seja, pegar o código, reescrever de forma que fique legível. Ou nunca fazer isso e esperar anos para de uma vez só gastar meses reescrevendo tudo do zero. Claro que é melhor você ir de pouquinho em pouquinho reescrevendo
os trechos de forma que fique bom. Deixar acumular todos os problemas de uma vez só lá para o final, aí você vai gastar meses e vai ter que reescrever tudo do zero. E você deve estar pensando, mas como assim? As pessoas já não fazem isso? Não é meio óbvio isso? Não. A gente sempre vê um aluno que, para atender um professor numa iniciação científica, ou um aluno que vai escrever um código para um trabalho, fazendo tudo correndo, cheio de problema e tudo mais, e deixa o código para lá. Também é comum quando você está numa empresa e o seu tempo está muito curto porque você talvez procrastinou um pouquinho no YouTube, esse tipo de coisa. O que acontece? As pessoas deixam para fazer em cima da hora, aí quando faz em cima da hora, faz um código de qualquer jeito, que às vezes até roda. Mas o código fica ruim e impossível de ler. Às vezes pode acontecer de você escrever um código muito ruim e deixar ele quieto num canto durante meses. Aí meses depois você por algum motivo precisa revisitar aquele código e quando você vai ler, você mesmo escreveu aquilo e não consegue entender nada do que está acontecendo. E nota que esse problema teria sido evitado se você tivesse gastado um pouquinhozinho de tempo antes para reescrever aquilo. Ou seja, você acaba gastando muito mais tempo depois para entender tudo de novo e aí reescrever aquilo, quando você podia reescrever na época que você entendia o que aquele código fazia. Infelizmente, é bastante comum não fazermos refatoração e escrevermos código ruim de má qualidade para resolver um problema imediatista. Outra coisa que eu queria falar com vocês é de um escritor dinamarquês chamado James Copland. Espero que a pronúncia seja essa mesmo, Copland. Ele dá o exemplo de um doce chamado gajol, cujos fortes vapores de alcaçuz complementam um clima bastante úmido e frio que é na Dinamarca. Na caixinha desse doce costumam vir palavras sábias, tipo o biscoito da sorte chinês. E uma vez esse autor abriu uma dessas caixinhas e tinha lá a mensagem: honestidade em pequenas coisas não é uma coisa pequena. Ou seja, não basta prestarmos atenção às pequenas coisas. Devemos ser honestos com as pequenas coisas. Isso significa ser honesto com você mesmo, com o seu código, com as pessoas que vão ler o seu código depois. E acima de tudo, temos que ser honestos com os nossos sentimentos em relação àquele código. Será que estamos fazendo o nosso melhor para deixar o local mais limpo do que estava quando encontramos? Tentamos escrever o melhor código possível antes de finalizar um projeto? É essa pergunta honesta que você tem que fazer para você mesmo. Nem a arquitetura e nem um código limpo exigem perfeição imensa, absurda. Nossa, eu sou perfeito, eu sou o melhor programador do mundo e tal. Para você ser um bom programador que escreva um código limpo, você não precisa ser o cara mais brilhante do mundo. Você só precisa ser honesto com o código que você faz. Você tem que olhar para aquele código e pensar: eu realmente estou dando o meu melhor fazendo isso daqui? Metodologias como Scrum, XP e por aí vai, eles são importantes para arejar o ambiente antes de você lavar a roupa suja. Mas o Scrum não adianta nada se você não meter a mão na massa para realmente lavar aquela roupa suja. Na área tecnológica, nós não andamos muito longe sozinhos. Precisamos de toda a ajuda que conseguirmos. E se você escrever um código limpo e honesto, outra pessoa da sua equipe vai ser capaz de ler ele e dar manutenção, permitindo aumentar muito a produtividade não só de você, mas também dos seus companheiros e da sua empresa, ou do seu grupo de trabalho, ou do seu grupo na faculdade. Tá certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado então desse vídeo. Eu queria fazer um vídeo mais limpo, mais simples, e eu me baseei um pouco nesse livro aqui chamado Código Limpo, do Robert Martin, né? Ele tem uma série de livros que falam de boas práticas de desenvolvimento de software. Eu falei muito pouco dele ainda, mas eu usei ele como base nesse episódio. Eu vou ver se eu faço mais episódios baseados nele, tá certo? E é isso, espero que você goste. Eu queria agradecer
de coração aí pelos mais de 250 inscritos. O canal está crescendo rápido, de um jeito que eu nem poderia imaginar. E continuem curtindo, compartilhando, clicando em sininho, me acompanhando, mandando comentários, que eu leio todos, respondo todos sempre. Aliás, eu tento responder todos, mas eu sempre leio todos, tá certo? Valeu, forte abraço aí, até a próxima.